Momento esportivo. Oferecimento. Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. Olá, está no ar mais uma edição do nosso Momento Esportivo. 11 anos no ar, 11 anos dedicados ao esporte local e regional. Começamos com as seguintes manchetes. Anderson Moreira é o novo técnico do Cruzeiro. Atlético Mineiro demite 6. Jogos escolares de Minas Gerais é adiado pelo governo do estado. O vírus afetou o esporte no Brasil e no mundo. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio os professores Gino, da Unimontes, Vinícius, também da Unimontes e coordenador do GENC, e o professor de Educação Física, o Lucas Nagy. Nós vamos bater um papo, falar sobre essa onda de esportes adiados e muito mais. Essas e outras notícias, agora no nosso Momento Esportivo. Olha, o coronavírus parou o esporte no mundo. E o Brasil também foi afetado. A Prefeitura Municipal de Montes Claros soltou o decreto 4002 no dia 16/3, suspendendo atividades esportivas por 30 dias na cidade. Está proibido qualquer atividade esportiva, academia, em bares, restaurantes, clubes. E nós convidamos o professor Jorginho Júnior da Unimontes para a gente bater um papo sobre isso. E o professor Vinícius, que é coordenador dos Jogos Escolares da fase municipal, e o professor Lucas Nagy, que é professor de Educação Física e é técnico do padrão e dos Jogos, ou melhor, e do handebol de Montes Claros. Vamos começar com o professor Gino. Professor, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Não é uma causa que a gente esperava, né, professor? Queria trazer aqui para falar do seu livro, para falar do museu e de outras coisas. Vamos falar desse esporte aí, que o vírus parou o esporte no mundo, professor? Até que enfim deu certo, né? Até que enfim deu certo, é difícil. Batendo papo. Achar o professor no espaço na faculdade é raro. Mas um prazer estar aqui, conversando com você, tendo o Vinícius e o Lucas aí como companheiros de conversa. Só fazer uma pequena correção, até brincando com isso, porque você falou que eu estou muito parecido com meu pai, aí você falou Jorginho Júnior, é neto. É neto? Às vezes eu estou muito parecido, aí confunde mesmo. É verdade. É neto, Jorginho Neto, corrigindo aqui. Não, mas o pai deve estar rindo lá. O que vocês fizeram assim para ficar... Imagina o seu irmão vir aqui, né? Você falou quando ele esteve aqui, ele está muito parecido. Cara. É a barba. Você está deixando isso aí de propósito? Não, eu já estava com a barba antes dele falecer, mas... Ficou muito parecido mesmo. Acho que eu emagreci, o rosto alongou, né? Aí mas quando você pôr o chapéu, a gente fica na dificuldade de ser você ou seu pai. Eu brinco quando eu colocar a Bônia e o All-Star vermelho, aí o povo aí acha que ele ressuscitou mesmo. Mas, bem, falando sobre o tema que você está colocando aqui para a gente conversar primeiro, né? Que é o coronavírus. Eu estou achando super interessante, assim, no sentido... Trabalho com sociologia do esporte lá na faculdade, então... É muito bacana você ver como um fato novo social, né, que é uma pandemia global, como ela reconfigura toda a dimensão, toda a dinâmica das relações sociais e os modelos econômicos que estão malucos aí, sem saber como lidar com essa crise. E o esporte talvez seja um fenômeno social assim, que tem maior impacto, né, no cotidiano dos sujeitos, né, ali. Embora tenha menos valor, né? As pessoas não dão tanta importância. Só na hora do voto, né? Mas o esporte talvez seja o fenômeno que mais mobiliza as pessoas, em termos passionais, em termos de mercado, inclusive, né? Os bilhões que o futebol movimenta no mundo, enfim. E tem sido interessante acompanhar toda essa transformação da relação do contexto esportivo, né? Desde a ponta lá, do cara que deixou de vender o picolé lá no estádio, até o super atleta da NBA, que enfim, está em casa, né, sem poder jogar. Todo esse mercado do mundo esportivo que agora se vê completamente sem saber o que fazer, né? Então, sem saber mesmo, né? Os clubes todos estão parados, os clubes sociais. É tudo muito novo, né? A gente está no olho do furacão e, enfim, quem trabalha com esporte está passando por... Assim como todas as outras esferas da vida social, né? Mas no esporte especificamente a gente está sem saber como fazer, né? E aí, quem vai pagar essa conta?
a maioria são privados, os clubes estão parados, as entidades que fazem eventos esportivos, que vivem disso, as escolinhas, quem tem escolinha que os pais pagam. Quem vai pagar isso? Nós vamos descobrir daqui a uns 3 meses. Ei, Lucas, você que trabalha com escolinha também, na sua opinião, como que você enxerga isso agora? É um momento difícil para todo mundo. A sociedade inteira vai ter que fazer um sacrifício para mais para frente conseguir recuperar esse estágio que a gente estava. Então é um momento de dificuldade que realmente exige um esforço, um planejamento para realmente esse cenário seja menos catastrófico. Não só na parte, né, de saúde que a gente está vendo, mas na parte econômica e de calendário esportivo, no caso que a gente está falando aqui mais. Na China começou e agora parece que está recuperando, né? 3 meses depois, muito mais de 3 meses depois. Aqui o decreto que a maioria das prefeituras soltaram e o governo soltou é de 30 dias. Vinícius, você que trabalha na prefeitura, coordena a parte esportiva, você acha que 30 dias é o suficiente ou não? Bom, assim, a gente espera que seja, né? Mas Seja isso até menos, né? Mas a relação dessa pandemia com o calendário esportivo na cidade e também no norte de Minas em geral, né? Além da gente esperar que seja, mas não há uma perspectiva muito boa, né? A gente acredita que talvez aumente, dilate mais ainda esses prazos. Justamente porque a gente, como o Gino até mencionou, a gente está no olho do furacão nesse momento. Então, assim, a gente vai ver em 30 dias como é que vai se comportar tudo isso, né? E, assim, de fato, assim, vai depender muito da população em geral, né? Se a população realmente seguir à risca as recomendações, né, do que a prefeitura, que o Estado, que a União está propondo, talvez a gente vivencie isso de forma mais rápida. Se não, talvez essa situação pode se estender um pouco. Gente, isso aqui é um bate-papo, vocês podem ficar à vontade, tá, viu, Gil? Claro. Se quiser interferir, viu, Lucas? Fica à vontade. A Prefeitura de Belo Horizonte, o Calil soltou um decreto ontem proibindo a abertura de bares, restaurantes, academias, clubes por 30 dias. É o suficiente? E aí? Vai ter demissão? Quem vai sustentar isso? Então, a Shoppes questão, também, né? A questão é o choque que está se dando entre o que deve ser feito, o que a OMS recomenda que seja feito, e a gente precisa aprender com a Itália, né? O que a Itália não fez para frear a transmissão. A característica desse vírus, né, não é em si nem a letalidade dele, ele não tem uma taxa alta de letalidade, mas é a incrível capacidade de transmissão que ele tem, né, que ele possui. Então, Comunitário, né? muita gente doente, a taxa de letalidade que é baixa se torna grande. Quer dizer, na Itália parece que ontem 450 mortos em 24 horas, né? Quer dizer, então é muita gente e independe, né? Assim, a gente não pode ser cruel, só mata idoso e tal. Independe quem é que é atingido. Estão divulgando ela, né? aí, né? Mas assim, o que eu vejo é que o certo a se fazer, e a gente precisa ter isso claro, né, é o chamado isolamento social. Quer dizer, a medida mais correta agora, nesse instante, e aí a gente não pode colocar as questões econômicas acima disso. É óbvio que o mercado vai ser atingido por isso, né? As pessoas estão em casa, trabalhadores, e o mercado às vezes também vai forçar que o sujeito trabalhe, enfim. É uma luta agora. É uma luta entre fazer o que é certo e o temor de, por exemplo, levar um prejuízo. Mas eu, por exemplo, penso que o Calil agiu extremamente correto com essa medida mais drástica. O próprio Humberto Souto aqui nos Estados também. Eu também achei que ele adotou medidas mais severas, porque o entendimento é exatamente esse. Olha, fique em casa. Se não tiver que sair, se não tiver necessidade de sair, fique em casa. Agora, essa questão que vai acontecer com a economia, enfim, no meu entendimento, o Estado tem que assumir a bronca. Eu vi uma médica falando ontem numa entrevista que o vírus ele demora no máximo 4 horas, né? Quando ele manifesta, ele fica ali contido durante 4 horas, depois ele some, ele morre. Eu não tenho esse dado, esse conhecimento, né? Mas o que a gente sabe é que ele tem uma capacidade de transmissão muito grande, né? Gigantesca, né? E aí, assim, fazer algum tipo de evento, fazer um acúmulo de pessoas, aglomeração,
realmente seria muito irresponsável da parte das pessoas que estão à frente, né? Então, a gente estava até pensando, quando chegou na segunda-feira, antes da nota da prefeitura sair de fato, né? A gente estava assim, e aí, quem vai assumir a responsabilidade de colocar 300 crianças num ginásio para ter um evento esportivo agora, nesse momento? Né? É muito perigoso, né? Não dá para assumir uma situação dessa, porque seria irresponsabilidade nossa enquanto gestor nesse sentido. Então, assim, eu acho que o Calil fez muito bem isso, o Humberto Souto foi muito também feliz nesse sentido. Fez muito bem também. E assim, o Estado agora tomou consciência mesmo e também assumiu essa situação, porque o Estado também, na universidade, soltou uma nota de... Foi vacilante um pouco. Porque assim, ficou meio que aquela dúvida, né? A Unimontes ficou ainda, e aí? Mas na hora que a prefeitura soltou, assim, algo maior, dilatou aquele prazo, aí as universidades, as escolas, aí todo mundo já começou a se adequar. As escolinhas, Lucas, você pode... Tá todo mundo trabalhando agora online, né? Mandando trabalho, a Unimontes fez isso, né? Tá mandando trabalho para os alunos fazerem em casa. A gente adotou o teletrabalho lá. Teletrabalho. Isso. E aí, na escolinha também dá para fazer isso? Sim. Handball é um esporte de muita atividade prática, mas assim como os atletas de Cruzeiro, Atlético, de todos os times do mundo, eles têm atividades, exercícios, uma programação para ser feita em casa. Os meninos que treinam, que competem a nível escolar e de clubes, nas categorias de base também podem. Então, a gente já está começando a tentar fazer uma programação, ver se a gente consegue o apoio dos meninos, para realmente não ficar parado e tentar aproveitar esse recesso de outras formas. Por exemplo, tem meninos que não costumam assistir jogos, não costumam estudar o jogo na parte técnica e tática. Então, a gente está tentando estimular esses meninos a ter essa cultura e tomar alguma coisa de proveito nesse recesso em relação ao handball. A parte física vai sentir, então talvez pode dar uma amenizada, a parte técnica vai sentir bastante, mas pode dar uma leve amenizada se eles tiverem uma dedicação nesse período que vai estar em casa, sem ter muitas tarefas para fazer. Os meninos não estão assistindo nem televisão. Em off a gente estava falando que nem televisão ninguém assiste mais. Os Jogos Escolares foi adiado pelo governo do estado e aqui em Montes Claros também a prefeitura seguiu o protocolo. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. O Vinícius, que é o coordenador aqui em Montes Claros, vai falar para a gente as datas, possíveis datas que poderão ser alteradas também, né, Vinícius? Justamente. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Momento Esportivo, 11 anos no ar.